Então, vamos começar o nosso estudo de hoje de O Livro dos Médiuns. Se vocês estão se lembrando, nós estamos estudando, junto com Allan Kardec, os sistemas de negação dos fatos espíritas, né? Da mediunidade, da relação dos vivos com os chamados mortos. Então, quando o Espiritismo, né, veio à luz através do Livro dos Espíritos, claro que se levantaram inúmeros sistemas contra aquelas ideias. Ideias novas sempre vão gerar reações, né? Reações e reações sérias, até porque imagine falar de reencarnação, falar de comunicação com os que morreram, tudo isso era extremamente desconfortável para aquelas elites, para a nobreza e para religiosos também, e os próprios cientistas, né? Então, Allan Kardec, que era um homem de ciência, ele sofreu muito, porque ele foi extremamente atacado nas academias, e ele tinha que estar sempre ali defendendo as ideias espíritas. Então, quando ele vai escrever o Livro dos Médiuns, ele pega todas aqueles argumentos que apareceram e ele vai rebatendo um a um. Naquele momento, isso era, para ele, era algo assim de extrema importância, porque ele precisava demonstrar. Então, ele é exaustivo, exaustivo. Então, nós estamos nesse capítulo 2, sistemas, né? No item 44, mas em verdade, eu vou ir fazendo um resumo de cada sistema, para não ficar lendo, porque senão fica muito comprido. Eu vou colocar na tela para seguirmos, mas ao máximo eu vou procurar mais falar, para não ficar monótono e nem cansativo, tá bom? Deixa eu aumentar aqui, para que vocês possam ver. Como eu falei, né, desde o começo, o Livro dos Médiuns, parece que a formatação dele, sabe, não foi o Kardec que fez. Porque os capítulos, está vendo, 44, tal, depois ele pula para o outro capítulo que fala das manifestações espíritas e continua numerando, sabe? Dessa mesma maneira. Então, fica difícil, às vezes, de nos encontrarmos no índice do Livro dos Médiuns. Eu tenho para mim que não foi ele que fez, não os textos, mas não foi ele que fez essa formatação. Isso sou eu que estou falando, a Márcia. Porque assim, realmente ruim de você ficar localizando, sabe? Então, o sistema anterior que nós vimos, ele falava de um sistema reflexo, em que as explicações que os detratores do espiritismo davam era de que não haveria má fé, né, nos médiuns, né, mas que as orientações, as mensagens, tudo que eles recebiam era um reflexo ou da mente deles ou da mente dos assistentes, que alguém na assistência estava pensando aquilo, ou o médium tinha aquilo na mente dele, e então a resposta era aquela. Então, ele derruba esse sistema completamente,
especialmente contra-argumentando, colocando o seguinte, tá, quando nós falamos, então, das manifestações inteligentes, tá, supomos que seja tudo reflexo, mas como vocês explicariam os fenômenos de efeitos físicos, né? Então, já não tem mais como. Então, ele dá inúmeros argumentos. Tá? Depois, vem o sistema da alma coletiva, que ele diz que é só mesmo uma variação do sistema reflexo, mas teve alguém que escreveu um livro dando a sua explicação. E o livro, uma brochura chamada A Luz, né, onde ele diz que existia existe uma alma coletiva, sabe? Uma alma coletiva, como se o conhecimento estivesse assim numa nuvem, vamos dizer assim. Hoje está, né, gente? Fala a verdade. Mas ele estivesse numa dimensão e aí o médium ia lá e pegava aquilo, sabe? O conhecimento total, que ele chama de tripsé, sabe? É um ser coletivo que ele criou com a imaginação dele. O Kardec diz que Kardec não conseguiu entender muito bem o que essa pessoa estava querendo falar, porque é tão mais complexo você dar essa explicação do que você simplesmente aceitar que existe espíritos, né? Aceitar que é possível se comunicar com uma pessoa que perdeu o corpo morreu, né? Então, e ele falava o seguinte, né? Nada há oculto que não deva ser conhecido, que tudo que existia no universo era passível de ser conhecido. E isso nós sabemos que não é verdade. O conhecimento, ele é infinito, né? Mesmo na nossa faixa evolutiva, o mais gênio da humanidade, ele é gênio porque ele tem um conhecimento de determinadas áreas, mas ele não abrange todo o conhecimento, né? Então, isso aqui é absolutamente falso. Nada há oculto que não deva ser conhecido. Então, muitas coisas que nós, muitas vezes, algumas conclusões a que chegamos, alguns insights que nós temos, nossa, olha isso assim, aí a pessoa vai, escreve um livro sobre aquilo. Só que o Kardec fala assim, cuidado, né, porque alguém pode já ter escrito sobre isso, né, por isso que hoje, quando nós vamos falar sobre alguma coisa, nós procuramos saber o estado da arte daquela coisa. O que é o estado da arte? O que a humanidade, no seu conjunto, já conheceu sobre aquilo, né? Por quê? Tem muita coisa já assim, mas não está acessível a todo mundo. Cada pessoa sabe um tanto, né? E ninguém sabe tudo. E mesmo quando junta tudo, hoje nós temos a inteligência artificial, ela decorre de todo esse conhecimento que foi sendo jogado na internet, sendo jogado, colocado, cada um colocou alguma coisa, e depois alguém criou um algoritmo que juntou tudo isso, então você faz uma pergunta e a inteligência artificial te responde. Mas mesmo ela, pessoas que são de áreas específicas dizem que, às vezes, ela dá respostas que não são exatas, totalmente corretas. Então, ele diz assim, ó, bem presunçoso seria aquele que pretendesse devassar todos os segredos de Deus. Então, esse sistema aí, né, que é aqui da alma coletiva, essa alma não existe. Caso vocês ouçam falar sobre isso, vocês vão lembrar que já Kardec nos chamou a atenção para esse argumento aí,
tá bom? Com o que isso pode ser confundido nessa alma coletiva? Carl Gustav Jung, né? Ele, contemporâneo do Freud, né? Psicólogo, cientista, médico também, né? Ele estudou psicanálise com Freud, mas ele criou a sua própria corrente de ideias. E ele, então, fala dos arquétipos. Essas que são arquétipos. São imagens estruturantes. São padrões que nós encontramos na história, né, em toda a história. Padrões. Por exemplo, na Bíblia, cada personagem da Bíblia é um arquétipo, é um padrão. Por exemplo, você tem lá Paulo de Tarso. Ele representa um padrão, né, um arquétipo. Mas esse arquétipo que Paulo representa não é o Paulo de Tarso mesmo. Paulo de Tarso, real e verdadeiro, ele é a soma de inúmeras experiências. Mas o que ficou para nós foi aquele aguerrido defensor da lei de Moisés e depois do evangelho de Jesus. É isso que ficou para nós, né? Então, aquele que viajava pregando o evangelho. Então, o Divaldo Franco, muitas vezes chamaram de Paulo de Tarso dos nossos dias. Por quê? Porque ele tanto viajou pregando o evangelho de Jesus pelo mundo, que ele passou a se encaixar no arquétipo do Paulo de Tarso. Entenderam? Mas o Divaldo não tem nada a ver com o Paulo de Tarso. Ele se encaixou nisso, né? Infelizmente, Maria Madalena, ela foi historiografada, né? Foi passada para a posteridade como uma mulher de má vida. E esse é o arquétipo que, infelizmente, se tem dela, né? Tem até aquela famosa frase, não vem com essa cara de Madalena arrependida. Madalena nunca foi essa mulher que nós vemos dentro do meio espírita mesmo, sabe? Até comunicações de espíritos falando, coisas que não tem nada a ver com ela, mas enfim. Então ficou isso, né? Essa imagem estruturante. Então, o Carl Gustav Jung fala sobre isso. Por exemplo, você escreve um livro, tem as personagens do livro. Então, eu, por exemplo, os livros que eu já escrevi até hoje, que tem personagens, eles falam de nomes conhecidos. Por quê? Porque eu vou buscar aquele arquétipo, aquela imagem estruturante, para que as pessoas possam entender do que eu estou falando. Isso é muito comum que se use. Mas não significa que sejam aquelas pessoas. Quando nós falamos assim, de fulano foi a rainha tal, damos um nome lá. Fulano foi o escravo não sei o quê, certo? Quando ocorrem essas revelações, nós temos que olhar para elas como arquétipos. E não como se fosse aquilo, porque vocês imaginem se nós só tivéssemos Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, São Luís, Emmanuel, Francisco de Assis, Clara de Assis. Essas expressões são arquétipos, são imagens estruturantes para nós, né? Então, quantos arquétipos talvez nós tenhamos na nossa Terra? Nós não temos muitos. Se nós formos olhar no livro dos
Espíritos, na questão número 100, se não me engano, fala da classificação dos espíritos que compõem a humanidade da Terra. Então, como nós somos um mundo de provas e expiações, provavelmente nós tenhamos na Terra espíritos da terceira ordem, da segunda ordem e da primeira ordem, nenhum. Zero, né? Então, da terceira ordem, são 6 classes, sendo que a classe número 10 é 10, 9, 8, 7. A classe número 10 são os espíritos perversos. Então, qual é o arquétipo do espírito perverso? Né? É Satã, né? O Satanás, é o diabo, enfim, os demônios, com aquela ideia que nós fazemos hoje dos demônios, porque na época de Sócrates, demônios eram os espíritos, qualquer espírito, né? Não necessariamente espírito ignorante. Mas então, o arquétipo das almas perversas são os demônios. Fulano é o verdadeiro demônio, fulano é isso, porque ele é cruel, fulano é um vampiro, significa o quê? Ele se nutre de sangue, mas não é sangue de verdade, né? A pessoa crueldade, nós já falamos aqui, significa isso, nutrir-se de sangue alheio, né? Então, tem pessoas que sugam as energias do outro. Às vezes, é uma mãe que suga um filho, às vezes é o marido que suga a mulher que suga o marido. Então, mas são pessoas que sugam umas às outras. Então, elas estão enquadradas em alguma dessas faixas. Quando nós falamos assim de Dr. Bezerra de Menezes, nós estamos falando de um arquétipo. Ah, Dr. Bezerra me curou. Eurípides Barçanufo me curou, né? Gente, o que nós estamos falando com isso? Que é uma estrutura espiritual compatível com o Dr. Bezerra. Dr. Bezerra, ele é um espírito bondoso. Então, os espíritos bondosos, eles estão na segunda ordem, em uma dessas classes aí. Os espíritos de sabedoria estão na segunda ordem. E nós estamos tão longe, doutor Bezerra, que nós não podemos ficar achando que nós estamos na segunda ordem, né? A gente até pode estar numa transição, né, da terceira ordem, né, a classe mais superior da terceira ordem. Então, cada uma dessas classes de espírito, ela vai ter seus arquétipos, entendeu? Então, se eu quero falar de uma pessoa bondosa no livro, usar um personagem bondoso, eu posso usar o Dr. Bezerra de Menezes, porque eu não preciso ficar dando uma explicação, né? Malvina, quer falar? Então, o Jung falava desses arquétipos. E na Terra, então, nós não temos tantos arquétipos assim, né? As pessoas de uma classificação tal, elas são muito parecidas. Tanto que, quando ocorre a morte do corpo, né, quando o corpo morre, e a pessoa finaliza o processo da desencarnação, porque nós já vimos que desencarnar é uma coisa, morrer é outra. Ai, meu amigo desencarnou. Quando? Hoje, que horas? Meio-dia. Não, ele não desencarnou meio-dia, ele morreu. No Livro dos Espíritos está lá, morte, falecimento. É isso que está no Livro dos Espíritos, tá, gente? Vamos sempre lembrar. Ai, minha amiga desencarnou. Não desencarnou, você não sabe, porque a desencarnação, ela é um processo. Bom, então, desencarnou, conseguiu se livrar das amarras da matéria, você vai gravitar. Para onde? Para onde estão os seus arquétipos? Para onde estão as almas parecidas com você, do mesmo peso. Não necessariamente exatamente o mesmo, mas assim, encaixa numa faixa, né?
E existe, o Jung falava sobre isso, do jeito dele lá, né? E ele também falava do arquétipo coletivo, que seria o que parecia mais ou menos com o que essa pessoa que está falando, que ele diz que o arquétipo coletivo seria todo o conhecimento adquirido pela humanidade e que nós teríamos condição de acessar esses conhecimentos. Ele não aprofundou como deveria para pensar que talvez estejamos acessando um conhecimento nosso mesmo, de outra vida, né? Porque ele não falou a palavra reencarnação, e ele veio para falar essa palavra. Então, ele usou arquétipos. Ele também, você está vivendo o arquétipo do seu avô. Não, mas é que eu fui meu avô, ou eu fui meu bisavô, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Aquela psicologia da constelação familiar, que é tão usada e que ela é eficaz, mas para nós que somos espíritos, eu já vi pessoas espíritas, né, fazendo esses cursos de constelação familiar, levando para dentro do centro espírita, mas o que é a constelação familiar, se não as suas vivências de vidas passadas, né, porque na constelação familiar fala que nós temos em nós todo o nosso ramo, né, das nossas famílias, nós podemos repetir padrões de avô, de bisavô, de pai, de mãe, não sei o quê. Mas o Espiritismo dá uma explicação muito mais adequada do que essa, né, do chamado Bert Hellinger, né? Então, mas então ele fala desse arquétipo coletivo, que seria o conhecimento que todas as mentes humanas têm, e em algum momento nós poderíamos acessar esse conhecimento. Mas essa teoria do Jung também, em que pese ela se aproximar do espiritismo, ele perdeu a chance de falar reencarnação, perdeu a chance de falar espírito, né? Ficou falando o ânimo, a ânima. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês, tem algo que me preocupa, é o excesso de psicologismo dentro do movimento espírita, sabe? A psicologia, ela é uma ciência muito nova. Muito nova. Então, e ela tem várias correntes. A dona Joana de Ângeles, ela é da corrente junguiana, porque é a que mais se aproxima da questão do espírito, né? Mas ela vem justamente para nos dar uma visão de uma psicologia que transcenda o corpo, que transcenda a existência, né? Então, é a psicologia transpessoal. Mas aquilo que está atingindo o movimento espírita não é, e muitas vezes é um psicologismo muito rasteiro, sabe? Muito rasteiro. É freudiano, que nos leva para as sensações egóicas. Freud nos traz, né, para esse nosso lado telúrico. Então, cuidado que nós temos que ter, porque essa psicologia que nos convoca a estarmos sempre cuidando de nós, cuidando dos nossos problemas em primeiro lugar, da nossa evolução em primeiro lugar, de se auto-iluminar, sem trabalhar no bem, essa psicologia, ela é freudiana, né? Ela é freudiana. Então, se você for analisar, você vai ver isso, né? E o Freud, ele estudou as mulheres histéricas. Por isso que ele não enxergou os fenômenos espíritas. Jung enxergou, porque ele não estudou só as histéricas. Mas o Freud não. O Freud, a histeria é um fenômeno mediúnico anímico.
né? Que nos remete ao útero, né? Então, as mulheres... E por isso ele não enxergou o espírito. Pelo menos não há tempo de admitir a existência do espírito, né? Aí depois, então, esse sistema aí, né? Que fala sobre essa alma coletiva. E eu já ouvi pessoas dizer, não, mas a alma coletiva não seria os arquétipos do Jung, né? Então, não é. Ele está falando outra coisa, se aproximaria dos arquétipos, mas não é. Então, tem um outro sistema, que é o sistema sonambúlico. Então, esse sistema aqui, ele quase não teve seguidores, porque ele realmente é bem fora de si, né? O sistema sonambúlico, ele teve mais adeptos, diz o Kardec, do que o sistema anterior. Ele também admite que as comunicações inteligentes, elas provêm sempre do médium, né? Sempre o médium que vai buscar em algum canto, né? Aí como é que eles explicam? Para explicar o fato de o médium tratar de assuntos que estão fora do âmbito de seus conhecimentos, em vez de supor a existência nele de uma alma múltipla, como o outro lá, entendia? Atribui essa aptidão a uma sobreexcitação momentânea de suas faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático. Então, a pessoa entra num estado, e aí, nesse estado, ela acessaria esse conhecimento, né? Então, ele diz assim, que esse estado sonambúlico lhe exalta e desenvolve a inteligência. Olha só, né? Que coisa complicada. Não há negar, em certos casos, a influência desta causa, porque nós sabemos que existem médios sonâmbulos, e que quando eles estão em estado de sonambulismo, eles começam a falar coisas que eles não sabem no estado de vigília normal. E muitas vezes não tem um espírito ali, eles não estão incorporados. Eles estão incorporados de si mesmos. Eles entraram nos seus arquivos. Tem sonâmbulo que entrou no seu próprio arquivo, né? Mas tem casos de sonâmbulo que está deixando passar. Então, o espiritismo, ele não nega que isso seja possível, que no estado sonambúlico você possa acessar, mas é uma inteligência que você já tem, porque nós entendemos, né, que todo o nosso conhecimento fica arquivado. E na existência corporal, isso fica bloqueado. O cérebro, ele bloqueia, ele funciona como umas válvulas de redução, né, e de retenção da nossa realidade verdadeira. Então, mas no estado que você, de êxtase, por exemplo, em que o cérebro não está completamente dominando o espírito, né? Então, aquela pessoa, ela se torna médium dela mesma. Ela começa a falar, mas ela está falando dela mesma. Isso acontece muito em reunião mediúnica, de reuniões mediúnicas, de desenvolvimento mediúnico. Normalmente, o médium, a maioria das comunicações, ele está falando dele mesmo, das experiências arquetípicas dele, que ele teve. Ah, Márcia, mas aí é um animismo? É um animismo, mas ele é inconsciente. E por que que ele se dá? Por que que esse animismo se dá? Ele se dá porque um espírito que tem a mesma dificuldade, ou seja, tem o mesmo arquétipo, ele tem mesmo problema teu. Então, ele se aproxima do médium. O médium não precisa incorporar o espírito para contar aquela história. Você está entendendo? Porque a presença do espírito com o mesmo problema faz o médium recordar a sua dor, a sua vivência.
Por isso que tem médios no começo que eles se descompõem totalmente. Eles perdem a compostura. Vai chorar, ele não chora, ele se desaba, grita, baba. Por que isso? Porque aquela é uma dor dele. E aí, você vai fazer o quê? Você não vai fazer nada, porque é bom que seja assim. Ele está se curando. Ele está se curando. Com o tempo, nós percebemos que os médios, esses que fazem muito ruído, que dão comunicações muito altas, muito até grosseiras, às vezes, com o passar dos anos, e muitos anos, não são poucos, eles vão diminuindo isso, eles vão ficando mais serenos, certo? Por quê? Porque aí eles não estão falando mais da sua dor, ele está falando da dor do outro, então ele não se envolve tanto, entenderam? Então, existe sim essa causa do próprio ser, né? Então, ele diz assim, ó, porém, a quem tem observado como opera a maioria dos médiuns, essa observação basta para lhe tornar evidente que aquela causa, você entrar na sua própria memória, não explica todos os fatos. E que mais ainda, ela constitui uma exceção e não regra. Com relação ao médium em desenvolvimento, tem mais um detalhe, nós nunca vamos saber se aquele é um animismo ou se não é, e isso não é importante. Não tem que ficar preocupado com isso. Isso não é importante. Também lembrar que, às vezes, falam, não, nós temos uma sessão de desobsessão no centro espírita. Uma sessão mediúnica de desobsessão, ela é muito rara. Muito rara. Especialmente nos tempos atuais de desobsessão. Porque para trabalhar na desobsessão é necessário autoridade moral e grande conexão dos elementos que formam aquela reunião. Porque na desobsessão nós vamos trabalhar com espíritos perversos, né? Então, não, nós temos uma reunião de desobsessão. Não é. A reunião é de cura das próprias pessoas, e isso é importante nós sabermos, enquanto trabalhadores espíritas, para não ficarmos nos iludindo e também sem entender o que realmente acontece numa reunião mediúnica, né? Dizem que tem que se passar pelo menos 10 anos de um grupo sério, com médiuns seguros, para que você possa dizer que aquela é uma reunião de desobsessão, né? E isso é muito difícil de você encontrar, né? Normalmente, as pessoas passam décadas resolvendo suas próprias dores nas reuniões mediúnicas, né? Então, quando nós pensamos que estamos fazendo a caridade para os espíritos sofredores, estamos sim, porque, querendo ou não, rindo ou chorando, o nosso corpo serve de filtro, né? Ele filtra as dores da alma do outro, junto com a nossa, né? Então, nós filtramos, ajudamos, mas a caridade verdadeira é para conosco mesmo. Os espíritos deixam os médios pensarem que isso, que aquilo, né? Mas não é assim. Temos que ser mais humilde, sabe? Mais humilde. Bom, então, poder-se acreditar que fosse assim, né? Que fosse tudo da cabeça do médium, se o médium tivesse sempre ar de inspirado ou de estático, né? Estado de êxtase. Aspecto que, aliás, lhe seria fácil aparentar perfeitamente se quisesse representar uma comédia. Como, porém, se há de crer na inspiração, quando o médium escreve como uma máquina, quando aquele evento ele se torna bem mecânico, o que
inclusive está ficando cada vez mais raro também, né? Escreve como uma máquina sem ter a mínima consciência do que está obtendo, sem a menor emoção, sem se ocupar com o que faz, distraído, rindo e conversando de uma coisa e de outra. Então, é o caso, por exemplo, de Chico Xavier, que escrevia mecanicamente, o próprio Divaldo já escreveu até de trás para frente e tal, mas isso não é comum mais. Isso era comum lá na época do Allan Kardec, porque era necessário a comprovação real da existência do mundo espiritual. Hoje nós já temos todas as obras prontas, já está tudo aí, né? Então, a maioria, grande maioria dos fenômenos e dos eventos mediúnicos, eles são dessa ordem aí, né? De sonambúlicos, estáticos, inspirados, né? E é isso. Raramente nós vamos ter aquela mediunidade assim, mecânica, de efeitos físicos. Materialização, praticamente não tem mais, porque não precisa mais. Não é necessário, né? Então, aí Kardec diz assim, ó, no curso desta obra, teremos ocasião de mostrar a parte que se deve atribuir à influência das ideias do médium. E sim, mais à frente nós veremos que qualquer comunicação, mesmo a mais mecânica, existe influência do médium. Não tem como. Porque toda comunicação mediúnica, ela passa pela mente, por mais mecânica que ela seja. Então, há sempre uma interferência. Há sempre. Nós vamos ver, por exemplo, no livro O Consolador, do Emmanuel, quando o Chico mandou os originais lá, teve duas questões que a Federação Espírita Brasileira, que eles faziam essa análise, né, entenderam que não estavam de acordo com os postulados espíritas e uma outra não estava de acordo com a ciência. Uma era da alma gêmea e a outra era de uma questão lá de ciência lá, atômico e tal. Então, o Emmanuel responde, ele mesmo, né, dizendo que, com relação às almas gêmeas, ele estava se referindo à nossa faixa evolutiva humana e não angélica, né? Portanto, não atingia seres angélicos, de Jesus para lá, né? E que ele também não estava falando de metades eternas, não era isso que ele estava falando, e que deixasse o texto daquele jeito, que no futuro nós iríamos compreender melhor essa questão da alma gêmea. Mas a outra questão, ele diz que realmente houve um erro de filtragem do médium. E o Chico era um médium mecânico. Chico Xavier. Então, realmente sempre vai haver essa interferência. Mas ela não é absoluta a ponto de nos fazer desconsiderar todas as revelações que vieram via mediúnica, não é? O erro da maior parte dos sistemas que surgiram nos primeiros tempos do Espiritismo está em haverem deduzido de fatos insulados, ou seja, de fatos isolados, insulados, encapsulados, de uma exceção, você tirar uma conclusão geral, né? Então, certo? Então, porque você conheceu lá uma pessoa, duas, três, 10, né? Que mulheres loiras que não sabem dirigir carro, aí, para não falar outra coisa, aí você vai ser mulher, não dirige bem, especialmente se for loira e tal. Então, quer dizer, de fatos isolados, né, você vai tirar a conclusão geral. Então, esse é o grande erro dos sistemas, porque
Dentro do sistema tem coisa que está certa. Só que você não pode pegar aquilo e generalizar, né? Pegar a exceção, transformar ela em regra. Tá bom? Então é isso, meus amores. Nós vamos aqui parando por aqui. Deixa eu parar aqui.